assunto é com Murilo Rocha. 9h49, bom dia, Murilo. Bom dia, Sinine, bom dia, Luciana. Bom dia, ouvintes da Band News. Eu diria que o assunto tem sido, né, a privatização da Copasa por aqui, pelo menos aqui nesse estúdio da Band News, na TV Band Minas. A gente tem debatido demais esse assunto, ouvindo alguns parlamentares, ouvindo especialistas e ouvindo também a população através das mensagens que chegam até nós. E após essa votação em primeiro turno ontem, né, fica para mim muito claro assim, está sendo um tema debatido, lógico, de forma política como se esperava, mas está faltando um debate técnico mesmo sobre essa privatização da Copasa. Gente, é uma decisão super importante, né, entregar uma estatal que simplesmente fornece o serviço de água, né, de saneamento, serviço essencial. Você pode falar, mas o serviço é ruim. Ok, mas é um serviço hoje que a gente conhece e cobra o Estado a gente entregar ele para o setor privado. Ele pode ficar pior e mais caro, né? Há estudos aí que indicam que, inclusive, após privatização, em serviços estatais de água e esgoto, o serviço fica mais caro. Estudos no Brasil, comparativos no Brasil. Então, e a gente não tem feito esse debate, né? Eu digo a gente, os parlamentares mesmo, não têm feito esse debate para votar esse projeto de privatização da Copasa. Volto a falar, talvez seja bom, talvez vá melhorar o serviço da Copasa, né? Outro dia o ex-prefeito Alexandre Calil falou uma coisa que, por exemplo, o contrato da Copasa com Belo Horizonte vence em 2030, se eu não me engano, que ele falou, ou seja, tem que ser discutido mesmo, independentemente da privatização ou não, mas eu não vejo esse debate. A gente vê que esse projeto da Copasa, ele foi enfiado aí, né, meio como aquele negócio, né, um jabuti dentro dessa discussão de pagamento de dívidas, do programa de pagamento de dívidas, o Propag. E aos poucos a gente foi percebendo, né, aos poucos não, acho que logo de começo foi percebendo que não havia nada a ver com pagar a dívida do Estado. Era apenas o governo Zema querendo realizar um antigo desejo de privatizar a Copasa, privatizar a estatal. E os deputados parece que não estão nem aí com esse debate, né? Eles estão nem aí. Quem levou isso a sério foram os servidores da Copasa, preocupados com o emprego deles. E ontem foi aprovado um substitutivo, né, junto do projeto primeiro turno, falando que eles terão uma garantia, né, um tempo para ser realocados em outras pastas do Estado e tudo mais. Tá, mas e aí? E a questão das cidades que são atendidas pela Copasa? Essa discussão foi feita com as cidades? Vai ter garantia para as pequenas cidades, essa empresa que ganhar a concessão aí, um fornecimento, vai garantir? E a meta de universalização do saneamento, que a Copasa não cumpre, pelo jeito não vai cumprir também, é um fato. Essa empresa que vai assumir, vai se comprometer, vai ter essas metas. E o preço da tarifa? Então são muitas discussões e a gente vê poucos parlamentares que estão votando a favor, eles são maioria lá na Assembleia, mas poucos deles dão a cara para fazer esse debate. E num primeiro momento davam a cara para falar do Propag. Ah não, a Copasa vai ajudar o Propag, o pagamento da dívida. A gente já viu que isso é uma grande cascata, né, que a verdade mesmo é vender a Copasa e alguns defendem para melhora do saneamento. Ok, uma boa argumentação. Mas então vamos fazer esse projeto já colocando uma série de condicionantes para que essa venda seja bem feita e que melhore o serviço de atendimento, além da preocupação com servidores concursados que prestaram um concurso para trabalhar na Copasa. Essas pessoas não podem do dia para a noite perder o emprego. Elas, em algum momento da vida delas, elas estudaram, se dedicaram e passaram em concursos da Copasa. E aí nós vamos pegar, vamos colocar elas em outros lugares, né? Tipo esse cabide de emprego. A pessoa fez um concurso para trabalhar na Copasa, vai ser realocada aí, coloca na CEMIG, coloca na CODEMIG, coloca na Secretaria de Comunicação. Então, assim, falta um debate mais qualificado. E não vai ocorrer, né? Porque agora a expectativa é que vote até semana que vem, quando os deputados entram de recesso. Então, no máximo semana que vem, esse projeto será votado. A gente está até aqui propondo um debate aqui na TV Band Minas. Eu estava aqui, antes de entrar no ar, estava conversando com a produtora, a Paula, e ela falando, Murilo, só o pessoal da oposição que está aceitando participar do debate. Aqui só a Bela Gonçalves que topou até agora participar do debate na TV. Aqui no campo do governo, né, já tentamos aqui PL, PSD e todo mundo disse que tem compromisso. Ela já mostrou uma lista de 5, 6 deputados aqui. Eu falei,
Paula, tenta mais, vamos tentar achar um. Senão depois nós vamos ter que falar, né, o nome de todo mundo que a gente procurou e que não topou fazer esse debate. As pessoas, a Bela Gonçalves já está aqui, disse que vai participar, já confirmou, pelo lado da oposição. Agora ele está querendo alguém do governo, gente, não é um debate para atacar, brigar, não. É para explicar por que sou a favor da privatização da Copasa, por que sou contrário à privatização da Copasa, qual o risco tem de privatizar, quais as benesses tem se privatizar. É esse o debate que a gente quer fazer, é esse o debate que tem que ser feito no plenário da Assembleia, nas comissões. E foi tudo a toque de caixa. Assim, os projetos eram tudo 2, 3 páginas, falava nada, ou então chegava um projeto volumoso que no outro dia já era aprovado, sem nem tempo de leitura. O que houve foi discussão política, muita discussão política teve, né? Os servidores pressionando, os deputados ali argumentando, tudo no começo envolto sobre aquela questão de Propag, que depois se viu que era uma grande mentira, na verdade, né? A Copasa eles querem privatizar, independentemente de pagar a dívida ou não. E volto a falar, é legítimo a privatização da estatal, mas ela tem que ser discutida, né? Eles entenderam, por exemplo, que não precisava de referendo. A maioria foi lá, aprovou. Agora entende que é privatização. Mas por quê? Né? E quais são as garantias? O que pode ser feito na Assembleia para essa privatização não vire como várias outras concessões de serviço público Brasil afora que a gente assiste aí, né? Um show de horrores, de desmando e de ineficiência. Então, acho que nesse curto tempo de reflexão, acho que os deputados vão ter, botem a mão na consciência e tentem aí melhorar ainda mais esse projeto, quem vai votar a favor, né? E quem está votando só por uma questão política, né? Que também reflita, né? O que vai ganhar nisso aqui? O que o governo está prometendo? Dizem que vai dar um jantar para comemorar a votação em primeiro turno. Parece que o jantar hoje está marcado, um jantar aí com a base do governo, para, né, comemorar essa votação, mas acho que é pouco, né? Acho que é muito pouco, né, senhores deputados? Acho que vocês merecem mais que um jantar, né? E a população merece muito mais, uma discussão muito mais qualificada sobre a privatização da Copasa. O que a gente viu pouco, viu? Volto a falar, não enchem aqui a palma de uma mão os deputados que votaram a favor e se dispuseram a debater esse assunto. Eu cito aqui, posso pensar que me vindo na cabeça uns 3. A maioria vota e não quer nem saber. Voto porque o governo está mandando, voto porque vai ser bom politicamente para mim, porque me prometeram dinheiro, emendas, enfim. Essa é a situação. E o debate técnico fica em segundo plano. Mas vamos ainda até lá, né? Vamos ter a esperança que esse debate possa ocorrer em uma semana. O que não ocorreu no ano inteiro, quem sabe aí em uma semana possa ocorrer. Só um outro assunto importante, Cirino e Luciano, queria fazer um registro aqui. Acho que ontem foi um dia muito importante para o esporte brasileiro, para a memória da história do Brasil, memória da história geral e da história do esporte também, com a anistia e uma indenização ao ex-jogador Reinaldo, né, José Reinaldo Lima, mineiro de Ponte Nova, que vestiu por anos e anos a camisa do Atlético na década de 70 e início dos anos 80. O Reinaldo, ele tinha um gesto quando ele fazia os gols, ele levantava o braço direito com o punho cerrado. Era inspirado naquele movimento dos Panteras Negras, né, daquela luta racial lá nos Estados Unidos. O Reinaldo trouxe esse gesto, ainda é jovem, com 20, 21 anos, para comemorar seus gols e fazer um protesto, uma resistência contra o regime militar, que matava, que torturava, que censurava naquela oposição. Matava em nome do Estado brasileiro, torturava em nome do Estado brasileiro e censurava em nome do Estado brasileiro. E o Reinaldo, ele não foi torturado, não foi preso nesse período, mas ele foi um perseguido, né, dentro de campo, boicotado. A própria imprensa esportiva na época, que era quase toda pró-regime, também difamava e isolava o Reinaldo, que chegou a ser monitorado, né? Há um caso que antes do embarque para a Copa de 78, toda a seleção foi ao Palácio Piratini, em Porto Alegre, antes de embarcar para a Argentina, e na hora ali do Geisel cumprimentar o Reinaldo, ele falou no ouvido para o Reinaldo: não mexe com política, menino, deixa que política a gente faz. O Reinaldo foi para a Copa, fez um gol, o primeiro gol da Copa do Brasil é dele, e ele fez o gesto político que ele vinha fazendo, coincidência ou não jogou mais como titular naquela Copa, que era o treinador Cláudio Coutinho, era um militar, e o presidente da CBD, à época, hoje CBF, também
era militar, era uma junta militar que comandava o futebol brasileiro, e o Reinaldo não jogou mais naquela Copa como titular. Então ontem, né, com um atraso enorme, através da ministra mineira Macaé, o Ministério, né, de Direitos Humanos e Cidadania, a Comissão de Anistia, concedeu o perdão do Estado, um gesto mais simbólico, né? Tem gente que está indignada com isso, mas é um gesto mais simbólico ao Reinaldo, reconhecendo essa luta dele, e pagou uma indenização, uma parcela única de R$100 mil para o Reinaldo, que não vai mudar a vida dele, mas é importante, há um simbolismo, e acho que a título de reparação histórica e de memória do Brasil. O Brasil é um país muito sem memória, eu acho que foi muito simbólico, né? Há um contexto muito grande, há muitos livros que explicam como que o esporte foi usado na década de 70 para a legitimação da ditadura naquele período, né? Quem se interessar depois aí, posso até mandar links sobre isso, livros. Há muito material, estudos aí universitários, mestrados, doutorados, falando sobre esse contexto, né? Como a ditadura usou o esporte para se legitimar durante aqueles anos de chumbo. Então aqui um abraço a José Reinaldo Lima, acho que é também um afago na história e na memória de quem lutou nesse país contra a ditadura. Vários outros esportistas fizeram isso e não tiveram esse reconhecimento, né? O Reinaldo não é o primeiro atleta anistiado. O primeiro é o jogador Nando, que foi irmão do Zico, chegou a ser perseguido até quando jogava em Portugal. Saiu do Brasil e continuou sendo perseguido até quando jogava em Portugal. Mas vários outros ao longo da história. Afonsinho foi muito perseguido pelo Zagallo, João Saldanha, treinador, Casagrande, Sócrates, enfim, Vladimir, né, todos eles do movimento, esses últimos três do movimento Democracia Corintiana. Então o esporte também teve um foco de resistência à ditadura, e essa homenagem a essas pessoas. É isso. Sinine e Luciana. 10:01, brevíssimo intervalo, a gente volta já já.